Após a morte dos pais, 4 irmãos decidem se isolar em casa. Neste cenário, eles experimentam sensações diferentes e fazem descobertas curiosas. A obra é O Jardim do Cimento, de Ian McEwan. Tema do Direito e Literatura de hoje. Participam desta conversa a Thaisa Schiochetti, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e Gabriela Farias da Silva, que é doutora em Letras. Fique com a gente. Começa agora o Direito e Literatura. Olá, no Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre a obra O Jardim de Cimento, de Ian McEwan. O primeiro romance do escritor Ian McEwan aborda temas como perdas e liberdade. A narrativa é contada pelo jovem Jack, que vive com 2 irmãs adolescentes e um irmão pequeno. Após a morte dos pais, os 4 se isolam e com o tempo passam a viver os papéis dos adultos ausentes, criando uma nova estrutura familiar. Bem, para esta conversa recebemos a Thaisa Schiochetti, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e a Gabriela Farias da Silva, que é doutora em Letras. Eu começo com a Gabriela, que tem um sobrenome mais fácil que o da Thaisa, né? Que até o final do programa eu vou acertar. Gabriela, fale do Ian, ou do que quer dizer esta primeira obra dele, O Jardim de Cimento. O Jardim de Cimento é uma obra do Ian que vai, durante todo o seu percurso, tratar de temas difíceis, né? O Jardim de Cimento, assim como Reparação, são narrativas que giram em torno de um segredo, de algo deslocado, de algo estranho, né? O Ian é conhecido, tem o apelido entre os leitores de Ian Macabro, né? Por justamente ele tratar de temas que são um bocado sinistros, demasiado difíceis de serem discutidos, como o incesto, o crime, assassinato, né? Esses pequenos segredos que conduzem a um resultado muito maior, às vezes desastroso, né? Como é o caso aqui do Jardim de Cimento, que é uma narrativa aparentemente simples, né? Em que nós nos deparamos com a morte do pai, depois com a morte da mãe, mas desde o início nós começamos a perceber que ali há uma trama macabra mesmo, entre os irmãos. Uma pulsão de desejo, de morte, a pulsão sexual entre eles é muito forte, né? Tem cenas bem no início, né? Da briga dos pais, discussão sobre o cimento. Sobre o cimento. E aí a cena no quarto, né, da discussão, ela tem componente sexual forte. Né? E as brincadeiras, não é? Que eles brincavam que eram alienígenas, isso, né? E ali é para uma brincadeira assim como as de médico, não é? Isso. Em que eles se tocam, que eles se conhecem o corpo uns dos outros, e ali já é bem marcada a questão entre eles, que a coisa não era tão simples assim, não era a convivência não era tão simples quanto parecia ser. Bom, você pode fazer que é uma obra assim alegórica ou metafórica do funcionamento do mundo e da própria sociedade, né? Obviamente que ela tem essa transcendência, né, Thaís? Se a gente for analisar do ponto de vista do direito, teria algumas, pelo menos a mim, que o livro suscita algumas questões. Então, a primeira questão é o papel, a função do direito enquanto regulador e castrador propriamente, claro, né? De uma certa forma, ele acaba tendo essa função. E aqui o que a gente vai perceber é que nessa nova estrutura familiar, ou seja, sem as figuras paternas, né, que seria a figura dos atores que vão ter esse papel de restringir, de castrar e de determinar as normas, ela se esvai e aí é como se iniciasse um novo sistema com outras normas e com uma liberdade. Um novo fundamento de validade. Poderia pensar assim, claro, que não existia no anterior. E eles vão construindo, reconstruindo toda uma outra dinâmica. Mas é interessante como essa relação com os pais anterior, ela a todo momento
no livro ela é retomada, né? Quer dizer, a memória, né? Aquilo que ficou no tempo passado, ela é retomada até a última página do livro, assim, né? Em relação às lembranças que eles tinham com a mãe, com o pai, né? Bom, e aí? Não, uma coisa interessante a gente pensar também como se dá essa organização de um mundo posterior à morte dos pais, né? E a gente pode lembrar de outras obras bem conhecidas que tratam da ausência desses adultos, né? O Senhor das Moscas. Eu ia falar desse texto, puxou exatamente. Né? Que é um grupo de crianças, né? Que elaboram leis próprias ou ditadas por uma... O Direito de Literatura fez o The Lord of Flies, né? Que é o... William Golding, Prêmio Nobel, década de 50, um grupo de meninos, filhos da aristocracia inglesa, são postos no avião para fugir de uma hecatombe nuclear. O avião cai numa ilha deserta, morre o piloto, morre o instrutor. Não resta nenhum adulto. Não resta, os meninos fazem uma comunidade. Uma comunidade. E em uma semana estão se matando. Quer dizer, falta Estado, falta pai, falta interdição. Dá para fazer bem essa ligação também, né? Eu interrompi para explicar para o telespectador e para o ouvinte, assim, no geral, das nossas relações, do que é o Senhor das Moscas, e sempre é bom indicar para o direito, principalmente para os meninos que estão entrando para lerem, e para as pessoas, porque também é uma boa aventura, né? E tem o filme também, né? O Senhor das Moscas, né? Então, mas, por favor. E uma outra narrativa também que trata de um modo, que é narrativa de fantasia, que é do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Não é? Que também são quatro crianças, adolescentes, em que os adultos não imperam, não têm um controle sobre o universo deles. E há relações de poder, não tanto de cunho sexual, como existe nessa obra do Ian, mas de uma questão de poder mesmo, quem manda mais é os mais velhos, quem tem mais coragem. Já aqui, a gente tem uma relação muito maior entre as personagens, a construção dessas personagens é uma construção imperativamente sexual, né? Desde a primeira parte. A divisão da obra deixa isso bem clara também. Nós temos uma primeira parte em que morre o pai, né? E o pai constrói um jardim de cimento em que nada frutifica, em que nada floresce. É um jardim de cimento, né? E esse cimento dá vida, entre aspas, assim, o sepultamento da mãe, né? Então, o pai deixa um restolho de jardim que vai ser usado no sepultamento da mãe. Que tem um aspecto simbólico fortíssimo também, né? Também dá para fazer uma análise psicanalítica, mas diga, Thaís. Não, a gente pode pensar, por exemplo, a questão da própria figura paterna. Eu acho que o que me chama muita atenção nessa obra, o quão atual ela é, na verdade. Porque um dos temas que perpassa é a questão das famílias, né, dessa estrutura familiar, de como se dá a estrutura familiar. E se a gente for imaginar hoje, isso aqui é muito mais comum, talvez não com esse final, né, ou a questão da sexualidade, ou do incesto, que é o que aparece de maneira assim mais evidente no final da obra, mas como isso é recorrente hoje, né, famílias completamente ou desestruturadas ou com sérios problemas de funções ou de justaposição de funções, né, do pai, da mãe, e de uma reestrutura que se coloca ali. Então, todos os casos de violência, né, familiar, que não, de certa forma, não aborda aqui diretamente, mas a gente tem presente, né, das relações sexuais que se estabelecem no final aqui. E um elemento que eu acho que é interessante, muito próprio do autor, não só nessa obra, mas é a forma como ele descreve, né? Então, para quem tem uma certa dificuldade, vamos dizer assim, de ler, né, uma literatura, imaginar e pensar, ele facilita muito as coisas, porque ele é muito minucioso e, como é descrito por alguns críticos, também muito seco, né? Então, pode parecer simples, mas, na verdade, ele é extremamente minucioso. Então, a gente consegue imaginar a cena, por exemplo, da mãe sendo enterrada com cimento, né? E depois esse cimento rachando e o cheiro, né, do corpo morto. Então, quer dizer, ele é muito minucioso, que facilita a nossa percepção, representação daquilo que ele está descrevendo, daquilo que ele está narrando, né?
Toda essa representação, né, do título da obra, né, o Jardim de Cimento, e essa, digamos assim, uma certa asepsia do jardim, e ao mesmo tempo o único espaço que sobra é o da mãe, que também depois é coberto, e como é que esse pai da horda, esse pai acaba desaparece, e depois o que sobra do Ancien Regime dentro dessa comunidade, e por que, eu queria que vocês falassem um pouco, né, por que é que os meninos, os filhos, acabam não querendo sair para o mundo. Quer dizer, os filhos acabam fazendo uma sociedade como os meninos, mas os meninos são forçados no Senhor das Moscas. Mas ali eles, por outra circunstância, eu queria que vocês elaborassem um pouco em cima dessa questão, né? Mas logo depois do nosso intervalo, né? O Direito e Literatura faz um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a conversa sobre a obra O Jardim de Cimento, de Ian McEwan. É um instante só, a gente já volta.